Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindo ao Entrevista com Dávila. Nos anos 90 do século passado, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, reuniu um time de economistas notáveis para elaborar um plano capaz de acabar com a chaga da inflação que castigou o país por várias décadas. O economista Edmar Baixa foi um dos membros desse time fantástico que criou o Plano Real. O Brasil acabou com a hiperinflação e estabeleceu o tripé que manteve a política econômica no rumo por muitos anos. Esse tripé era composto pelo sistema de metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Hoje, o tripé foi arruinado pelo governo populista de Lula. As metas de inflação são violadas, superávit primário inexiste e apenas o câmbio flutuante ainda persevera, graças à independência do Banco Central. Baixa costuma nos lembrar que o sucesso do Plano Real deveu-se à combinação de fatores de um plano econômico ousado com a extraordinária capacidade política do presidente Fernando Henrique Cardoso de convencer a sociedade, os políticos e o Congresso das virtudes do Plano Real. Reformas só avançam quando há confiança no governo, a habilidade política do presidente de explicar a urgência e a importância das medidas para a sociedade e a capacidade de liderar e mobilizar o Congresso Nacional em torno das medidas que precisam ser aprovadas. Essas virtudes serão essenciais para tirar o Brasil do atoleiro do baixo crescimento, da crise fiscal e do descrédito institucional que mergulharam o país na mais grave crise institucional, política e moral desde a redemocratização. O Brasil será capaz de sair dessa armadilha do baixo crescimento, de ser um país de renda média? Este é o tema da minha conversa com o economista e diretor da Casa das Garças, um think tank de economistas, Edmar Baixa. Baixa, muito bem-vindo ao Entrevista com Dávila. Um prazer estar falando com você aqui. Edmar, vamos começar por um tema muito importante que você sempre ressalta e parece que hoje nós não temos essa combinação de bons técnicos com bons políticos e principalmente um bom presidente capaz de convencer a sociedade, o Congresso, em avançar com as reformas importantes. E talvez o tema fundamental que nós vamos ter que fazer esse trabalho de persuasão é uma causa que é muito cara a você e a todos nós, é a abertura econômica. Você é uma pessoa que sempre lutou pela abertura econômica e sempre disse que a abertura econômica é fundamental para essa retomada do crescimento. É possível fazer esse processo de convencimento da sociedade das virtudes da abertura num mundo que cada vez caminha mais para um nacionalismo e fechar a economia? Pois é, né? Eu acho que o Brasil sempre remou contra a maré, né? Enquanto todo mundo estava abrindo, nós estávamos fechando, né? Quem sabe a gente agora continua remando contra a maré também, né, Luiz Felipe? Agora que o pessoal está fechando, a gente se abre, né? Seria uma boa oportunidade, né? Mas você acredita que esses lobbies, esse corporativismo que captura o Estado brasileiro vai, de alguma forma, compreender que a abertura econômica é a salvação, como ocorreu no agronegócio brasileiro? Ou você vê que teremos ainda enorme resistência para essa abertura econômica que nós tanto precisamos fazer no país? Olha, Felipe, resistência sempre há, né? Agora, eu acho que está ocorrendo agora atualmente uma coisa curiosa, né? Como o Trump está mostrando que desastroso né? Fechar a economia, né? E agora está tentando dar passos atrás, né? Naquela ideia maluca dele de fazer tarifas diferenciadas altíssimas, país por país, né? Rompendo com toda uma tradição americana, né? De liderança de um processo de unificação, né? Da política comercial de todos os países, inclusive através da Organização Internacional do Comércio, né? E aqui o Brasil se deu conta da importância
que tem o comércio para a vida do país, né? Esse acordo com o Mercosul e Comunidade Europeia me parece que pode ter um ganho extraordinário, principalmente na parte tecnológica, esse intercâmbio tecnológico, porque uma das coisas fundamentais é nós ganharmos produtividade, né, Baixo? Acho que um grande gargalo hoje do Brasil é a nossa baixíssima produtividade, muito fruto dessa economia fechada que a gente está falando aqui. Como você vê nessa lista de prioridades para o Brasil retomar a produtividade que nós perdemos ao longo, produtividade do trabalho, produtividade do capital, como é que nós vamos retomar a questão da produtividade a partir de 2027? Porque a gente sabe que 26 vai ser um ano turbulento, mas nós precisamos ter um plano e essa é uma questão fundamental. Sem dúvida, né, Luiz Felipe? Olha, assim, produtividade eu acho que depende de uma série de fatores, né? A primeira é a escala, né? As empresas precisam ser grandes para poderem ter custos menores, né? E para isso elas precisam de um mercado amplo, né? O Brasil é grandinho, mas é só 2,5% do mundo, né? 97,5% do mercado está lá fora, né? E, portanto, se nossas empresas não se abrirem para o mercado externo, elas não ganham escala, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tecnologia, né? Nós só conseguimos concorrer aqui dentro e lá fora, né, se estivermos buscando a tecnologia de mais alto nível, né? E para isso a gente precisa incorporar nos nossos produtos, né, os insumos e os bens de capital os mais modernos que existem, né? Uma vez perguntaram para o presidente de uma indústria automobilística que por que ele não fabricava Renaults aqui no Brasil tão bons quanto os Renaults que ele fabricava em Paris, na França. E ele respondeu simplesmente o seguinte: olha, me deixem importar peças e partes da Europa que eu produzo Renaults aqui tão bom quanto os Renaults que eu produzo lá, né? E nós não deixamos, né? Nós queremos ter uma indústria automobilística toda voltada para o seu próprio umbigo, né? Exceto por uma ligação com a Argentina, né? E agora uma que está perigando, né? com o México, né? Também esse é outro problema, né? Luiz Felipe, você vê que o México sempre foi um parceiro importante, né? Com o qual a gente esperava poder ter um acordo de livre comércio. Começamos a trabalhar mais firmemente nessa direção, depois do Trump, né? Coisa boa também, né? E agora o México resolveu impor tarifas, bom, na verdade, diz eles que são só sobre a China, mas isso, inclusive, dá mais urgência, né, a que o Brasil fortaleça o acordo de livre comércio com o México, né? Agora, mas como é que a gente pode aprender com as nossas experiências de sucesso? Porque o agronegócio é isso, está aberto para o mundo, compete no mundo. O Brasil hoje se tornou um importante produtor de alimentos no mundo e certamente é uma âncora importante para essa segurança alimentar no mundo. Como é que nós podemos traduzir essas lições importantes do agronegócio para a indústria? Porque a indústria é o lugar onde há mais resistência em relação à abertura. É possível usar a criatividade para fazer esta transferência de aprendizado de um setor para o outro? Bom, mas não é só, né? A indústria tem um exemplo maravilhoso, né? Inclusive anterior ao agro, né? Que se chama Embraer, né? E se aproveitando de quê? Né? Do fato de ter uma base tecnológica importante em São José dos Campos, né? Ou seja, a tecnologia é fundamental. Nós temos uma certa tradição na área da aeronáutica, né? Que vem desde Santos Dumont, né? E a Embraer se predispôs, né, a não querer fabricar tudo aqui dentro, né, ao contrário dos nossos automóveis, né? Os motores são Rothschild, né? 75% do avião brasileiro vem de peças e partes importadas, né?
Ou seja, a Embraer é integrada e sempre mirou o mercado internacional. Por causa de quê? Para ter escala, né? Então, é essa questão, né? Quer dizer, como é que a gente generaliza, né, essa experiência vitoriosa da Embraer para o conjunto de nossas indústrias, né? Que tradicionalmente, né, Luiz Felipe, elas sempre voltaram para o mercado interno, né? Sempre teve essa coisa da substituição de importações, né? Isso que é uma coisa boa, né? E nós nunca aqui tratamos de juntar as duas coisas como o Sudeste Asiático fez, né? Que sim, precisamos substituir importações, tem aqui uma base produtiva importante, né? Mas precisamos mirar a promoção das exportações, né? As indústrias que a gente tem que proteger, eventualmente, temporariamente, são aquelas que têm capacidade de concorrência com o exterior, ou vão criar essa capacidade, né? Foi isso que... Não precisa inventar muito, não, né? Foi isso que a Coreia fez, né? Coreia do Sul, nos anos 60, era mais pobre que o Brasil, né? Hoje é 3 vezes mais rica, né? Coreia do Sul tem um coeficiente de comércio exterior em relação ao PIB de 130%, né? Nós estamos aí nos 35%, né? Esses países emergentes que tiveram esse destaque, todos seguiram essa forma da abertura econômica, participar mais do comércio global, Coreia do Sul, Chile, e o Brasil ficou para trás. Mas uma coisa interessante foi como foi o processo de convencimento, persuasão da sociedade lá atrás, na época do Plano Real, quando as pessoas entenderam que a inflação realmente era um grande problema. E não foi fácil, né, Baixo? Porque explicar para as pessoas o que é o URV e como o presidente Fernando Henrique, à época, dizia que ele queria que voluntariamente as pessoas aderissem ao URV, que não seria imposição de governo. Tudo isso exigiu muita habilidade, explicar para as pessoas. E as pessoas entenderam um assunto absolutamente complexo. A adesão ao URV foi tão importante e foi um mecanismo muito importante para desindexar a moeda da inflação, e nós temos depois o Plano Real. Por que nós perdemos esta habilidade de convencer a sociedade das urgências do momento? A que você atribui isso? Bom, Felipe, eu atribuo isso ao PT. O plano original do PSDB era ficar 20 anos no governo, pelo menos, né, para fazer todas as reformas estruturais de que o país precisava, né? Ficamos só 8 anos, né? E desde então nós só temos PT, né? E o PT não acredita em nada disso, né? O PT não acredita em reformas estruturais, né? O PT não acredita na força da integração do país à economia internacional. O PT não acredita na desestatização, né? Vê aí o caso extraordinário dos Correios, né? Que está agora aí nas manchetes, né? A dificuldade do PT de lidar com essa situação tão óbvia. Privatiza, meu Deus do céu. Não, privatizar não pode, sei lá por quê, né? Nós vamos fazer, então, uma empresa de economia mista, talvez, né? Então, o PT é uma força de atraso, né? Você fala que precisa de um presidente com ideias, com liderança, né? O Lula tem liderança, mas é uma liderança com ideias erradas, né? Então, enquanto nós tivemos essa situação de um partido e um presidente no governo que não acreditam, né, no social-liberalismo, né, que está ainda preso, né, numa visão estatista, numa visão tacanha sobre a economia, né, nós não vamos para frente. Baixo, se o próximo presidente da República for uma pessoa que acredita nas ideias liberais e lhe pedir alguns conselhos sobre alguns assuntos, como você o aconselharia? O primeiro é a dramática questão fiscal do Brasil. O que ele deveria fazer para que o Brasil pudesse ter uma relação dívida-PIB equivalente à do resto do mundo, nós retornarmos aí para um patamar de 50%,
para que o Brasil, inclusive, possa recuperar o seu grau de investimento. Qual seria o seu conselho? Felipe, eu nem olharia a questão pela relação de PIB, viu? Eu olharia a questão pelo âmbito do congelamento do orçamento, né? Com essa questão de progressiva incorporação de novos gastos obrigatórios, né? Inclusive através de emendas parlamentares, né? O orçamento está totalmente congelado, né? O governo não consegue fazer coisas que precisa fazer, ainda que quisesse, né? E órgãos importantes para a administração pública, né? Como, por exemplo, o Banco Central ou os órgãos reguladores, né? Que são muito importantes quando você faz a privatização, né? Você precisa de uma boa regulação, né? Tá aí a ANEEL, para demonstrar isso, a importância da ANEEL, né? Então, quando você... esses órgãos independentes estão com os orçamentos muito precários, não é? Inclusive para trazer gente boa, não é? E frequentemente, não é? São objeto de ambição política quando deviam ter total liberdade técnica, né? E capacidade técnica indiscutível, como o Banco Central consegue ter com todos os males, né? Então, o problema é que o governo não consegue fazer coisas, né? Porque está tudo congelado, né? E com essa indexação, né, dos gastos da Previdência ao salário mínimo, e o salário mínimo crescendo mais que a inflação, né? Isso está ainda criando uma situação totalmente impossível, né, de governar para 2027, né? Eu tenho pena de quem for continuar, né, esse governo, porque ele, no primeiro ano, vai ter que virar essas coisas tudo de cabeça para baixo, né? Espero que tenha um apoio, e não somente tenha a cabeça no lugar, né, mas também tenha um apoio importante no Congresso, né? Porque nós vamos ter que fazer uma reforma orçamentária, né, muito profunda, para poder liberar a capacidade do governo de ter capacidade de investimento, né, em coisas fundamentais e que possa ter, né, uma visão estruturante, né, porque não é que a gente quer um governo mínimo, não, Luiz Felipe, a gente quer um governo eficiente, né, um governo que tenha capacidade de investimento, inclusive, para poder apoiar via tecnologia, fundamentalmente, pesquisa e desenvolvimento, né? E fatores importantes que agora a inteligência artificial está criando, os grandes desafios, né, que a inteligência artificial nos propõe, né? Tudo isso nós precisamos de um governo eficiente, né? E o governo está totalmente congelado. Né? Ô Baixa, eu me lembro muito, lá nos anos 90, no Plano Real, que nós tínhamos um problema similar também, era um orçamento muito engessado, mas vocês tiveram a brilhante ideia de criar o Fundo Social de Emergência, que você gostava de lembrar que não era nem social nem de emergência, mas isso criou uma flexibilização no orçamento que permitiu o governo sair daquele sufoco. Será que o próximo presidente, ao sentar na cadeira em 2027, vai ter que criar um Fundo Social de Emergência para pelo menos atravessar 2027? Eu acho que é mais importante que isso, né? Porque você se lembra que o Fundo Social de Emergência, que depois foi renomeado mais adequadamente, né, como desvinculação das receitas da União, o nome é muito tecnocrático, né? Mas basicamente quer dizer dar liberdade para o governo gastar naquilo que ele precisa gastar e não no que tem que gastar, porque os grupos de interesse o forçam a gastar aí, né? Então, eu acho que tem que voltar a ideia da desvinculação das receitas da União, né? Tem que voltar a ideia da desindexação, né? Nós não podemos ter tudo indexado ao salário mínimo, né? Eu acho que o salário mínimo é importante, né? Já está no nível, creio que, adequado, inclusive precisamos ter cuidado que ele, ao crescer,
não force as pessoas, né, as empresas, a preferirem a informalidade, né? E, portanto, essa é uma outra questão, né? Porque se as pessoas estão no setor informal, Felipe, é muito difícil elas ganharem produtividade, né? Nós precisamos trabalhar para que haja mais formalidade na economia, para que as pessoas possam ter, para que as pessoas, empresas, né, possam ter acesso a crédito, possam ter acesso enfim, a mercados, né, de uma maneira mais ampla e possam contratar mais livremente, né? Então, nós temos essa questão, né? E ligado a isso, né, tem o problema da Previdência, né? Independentemente da questão do salário mínimo, né? O envelhecimento populacional que se acelera, né? O Brasil já, provavelmente no final dessa década, a população já estará decrescendo, né? Não é que nós perdemos a oportunidade de uma população jovem, né? A população vai se envelhecer inevitavelmente, né? E isso vai aumentar muito não só os custos previdenciários, como os custos da saúde, né? Isso requererá, né, um redirecionamento muito importante dos nossos gastos e novas formas de financiamento e talvez repensar, né, a própria natureza da Previdência. Tudo isso, né, vai ser colocado aí para frente, né? E o PT, meu Deus do céu, tem a mínima ideia do que fazer a respeito dessas coisas. É verdade. Agora, quando você começa a tocar nessas questões muito importantes, eu estou sempre pensando aqui como é que isso se torna politicamente palatável, né? Por exemplo, seria uma ideia criar uma espécie de o salário mínimo hoje que indexa todas essas questões de governo que você bem mencionou e que inviabiliza o orçamento da nação, a gente criar uma espécie de URV para congelar salário mínimo, ou seja, só corrigir com a inflação e aí parar essa trajetória e aí liberar o salário mínimo para quem quiser depois aumentar o salário mínimo que faça, mas criar uma espécie de URV mínima aí para poder congelar essas despesas e evitar que essa aceleração da indexação acabe inviabilizando o país? Eu acho que essa questão é muito importante, né? Nós não podemos ter mecanismos automáticos, né? Que determinam o crescimento inevitável do gasto, independente de qualquer outra circunstância, né? Esse é o problema fundamental, né? O gasto tem que estar associado ao crescimento da receita. Por outro lado, os impostos no Brasil já são, para o nosso nível de renda per capita, muito altos, né? E, portanto, a gente precisa ter um processo de racionalização dos gastos, né? E temos que trabalhar nessa área fundamental, né? Toda essa questão da reforma administrativa, né? Não tanto porque nós temos muitos funcionários públicos, né? Por exemplo, na área de segurança faltam funcionários, né? Na área de saúde vão faltar funcionários, né? Talvez vão sobrar na área de educação, né? Porque, enfim, não vai ter crianças para serem educadas mais a partir da próxima década, né? Então, todo esse processo a gente precisa ter flexibilização do processo orçamentário, né? E precisa ter alguém com essa capacidade de visão, né? Não se trata de prejudicar ninguém, né? Trata-se apenas de realocar recursos dentro do orçamento na direção em que o país precisa, né? Você tocou num ponto muito importante, que é a formação do capital humano, a educação, né? Todos esses países que fizeram essa transformação fizeram um investimento pesado em educação. O Brasil está muito atrás, nós gastamos muito, mas infelizmente a qualidade do aprendizado das crianças e dos jovens no Brasil é baixíssima, como atestam todos esses exames de mensuração, como é o caso do PISA. O que nós temos de fazer para recuperar essa qualidade da educação e fazer com que a melhoria do capital humano se traduza em produtividade?
Olha, eu acho que aí a questão é complexa, né? Porque começa no berço, né? Você vê, a primeira coisa que a gente tem que cuidar quando pensa em educação é na pré-educação, né? Naqueles anos em que o cérebro se forma de 1 a 5 anos, né? E que a gente tem que ter mecanismos que garantam que as crianças estejam se ganhando as habilidades necessárias para entrar na escola, né? E isso a gente não faz quase nada, não. Heckman já deixou isso muito claro, né? Não adianta você querer pegar uma pessoa lá na frente, né, quando a capacidade intelectual dela não foi desenvolvida previamente, né? E depois, né, tem toda essa questão no ensino médio, né, essa pressão burocrática, nessa pressão corporativa, né, que impede que a gente tenha uma concentração do ensino médio naquilo que realmente importa, né, para o mercado de trabalho, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, entendeu? E pensar nisso em formação de nível técnico muito mais forte do que apenas o sistema S, né? Nos propicia atualmente, né? E as universidades também, né? As universidades viraram um campo de batalha ideológico, né? Deixando de ser um processo de formação de pessoas, de lideranças, né? Intelectuais, políticas e sociais no país. Baixo, você tocou nessa questão do orçamento e eu queria perguntar, você é a favor de um orçamento impositivo? Ou nós criamos mecanismos como spending review, revisão de gasto, para que nós possamos ter um orçamento de verdade no país e não essa peça de ficção que é hoje? Eu sou a favor, mas desde que haja uma total desvinculação de receitas, né? Para o qual a gente possa definir, né, a cada ciclo, né, digamos, a cada, sei lá, 8 anos, né, se for o caso, né, 5 anos, 10 anos, não sei, né? Nós precisamos ter um orçamento plurianual, né, mas dado esse orçamento plurianual flexível, de acordo com as necessidades do país, que ele seja impositivo, tudo bem, não é? É assim que é nos Estados Unidos. Como nós podemos fazer essa mudança num orçamento hoje totalmente de ficção? Hoje, né, porque o que tira do orçamento tem mais... mas as pessoas parecem não entender que essa mudança da regra do orçamento é fundamental para que nós saibamos como é que nós estamos alocando os recursos e, principalmente, fechar programas que não funcionam, porque nós no Brasil temos esse grande problema, né? Muitos problemas, nós continuamos a regar programas que não funcionam. É possível trazer essa racionalidade sem esbarrar em grande resistência política? Bom, eu acho que no próximo governo, Felipe, vai ficar claro, né, que ou nós enfrentamos os lobbies, né, dentro e fora do governo, né, ou não vai haver governo, sabe? É um pouco como a questão da inflação, sabe? Enquanto ela não virou uma hiperinflação, entendeu? A gente não conseguiu juntar as forças políticas necessárias, né? Com as lideranças apropriadas, né, que houve naquele período, com Fernando Henrique Cardoso, né, para lidar com o problema, né? Então nós estamos agora, eu acho que a partir de 2027 vai ficar muito claro, né? O governo vai estar totalmente paralisado, incapaz de fazer políticas públicas, né? Ou nós mudamos ou esse país afunda. Verdade. Tomara que todos tenham esse senso de urgência e que isso seja a nossa hiperinflação para colocar o Brasil no caminho certo, né, Bocha? Agora, o outro ponto fundamental, você já mencionou, a questão da reforma administrativa. Me parece que é uma reforma vital para que nós possamos valorizar os bons servidores, criar essa flexibilidade das carreiras e principalmente poder remunerar melhor servidores públicos por meio de desempenho, mensuração de desempenho. Como você vê a aprovação da reforma administrativa? Afinal de contas, você, no governo
Fernando Henrique passaram por uma primeira reforma administrativa importante. Aquela época foi um primeiro passo. O que nós podemos aprender com aquela experiência que nós aprovamos em 1994, 95, naqueles anos, e agora nesta nova realidade? O que se pode aprender dessa lição do passado? Pois é, eu acho que você fala alguma coisa que é importante notar, né? Essas coisas todas não se fazem do dia para a noite, né? É um processo longo, complexo, né? Envolve muitas variáveis e muito empenho continuado, né? Nós tivemos 8 anos de empenho em reformas e depois o PT entrou e acabou a história, né? Nunca mais se falou em reforma administrativa, em melhoria da qualidade dos serviços públicos, né? Só ficamos pensando em gastar mais e aumentar os salários, né? E, portanto, é preciso uma visão estratégica sobre essa questão, né? E como é que nós vamos chegar lá, né? De novo, ou fazemos ou esse país vai afunda, né? Então, quando isso ficar claro, né? Eu acho que aí cria-se um ambiente político propício, né? Porque também, você vê o seguinte, quando as pessoas chegarem no governo e veem que não conseguem fazer nada lá, elas vão criar pressões nesse sentido, né? Por exemplo, né? O deputado Pedro Paulo, né? Apresentou uma proposta de reforma administrativa, né? Que o presidente da Câmara, o Mota, né? Diz que vai colocar em pauta, né? Para votação. Eu acho muito importante, né, fazer esse primeiro teste, mesmo a questão que o ano que vem é um ano eleitoral, né, um ano complicado desse ponto de vista, né, mas o processo está lá, né, o deputado Pedro Paulo trabalhou muito bem, né, em diversas dimensões, né, tem gente até que acha que ele trabalhou em dimensões demais, né? Mas, de qualquer maneira, é isso que precisa, né? Porque são muitas as dimensões que a reforma administrativa tem que alcançar, né? E nem todas, né, necessitando de reforma constitucional, algumas sim, né? Mas o grosso, né, são reformas infraconstitucionais, né, de que a gente necessita, e o parecer e a proposta do deputado Pedro Paulo inclui quase tudo que os técnicos ligados a essa área, né, na área do orçamento, a área da reforma administrativa, deram muitas contribuições, né? Então, essa é uma oportunidade de, inclusive, testar as águas, né? E já há uma vontade maior do que havia antes dentro do parlamento, né? Eu não sei a respeito do governo, né? Essa é uma grande questão. Obviamente, se o governo tivesse por trás da proposta, seria melhor, né? Mas nessas circunstâncias, já que é PT, né, a coisa tem que partir do parlamento, pelo menos para colocar, né, o tema em discussão e as pessoas se derem conta, através do processo de discussão e debate, da importância que a reforma administrativa tem. O Baixo, outro dia eu vi um atlas que o professor Ricardo Hausmann, de Harvard, faz sobre a complexidade econômica dos países. No fundo, ele analisa ali a pauta de exportação e quão complexos são os produtos, né? E eu estava reparando que, no caso do Brasil, piorou este atlas da complexidade mostra, porque nós tínhamos ainda alguns produtos de maior valor agregado sendo exportados, e hoje praticamente o grosso é commodity, né? Agro e minério. O que o Brasil precisa fazer para recuperar e até ganhar mais mercado em produtos de maior valor agregado? Ou não é um risco depender tanto de minério e do agronegócio para sustentar a nossa exportação? Olha, Felipe, eu tenho uma visão mais qualificada a respeito desse assunto, né? Com todo o respeito que o Hausmann, que eu tenho pelo Hausmann, né? Outro país que tem um grau de complexidade muito baixo nas exportações se chama Austrália, né? Por que a Austrália pode ter um grau de complexidade mais baixo, né? Bom, é um país enorme, relativamente,
né, fisicamente, e tem uma população muito baixa, né? Então, a relação entre recursos naturais por pessoa é extremamente elevado na Austrália, como é na Nova Zelândia, né? Então, são dois países desenvolvidos, né, que não têm complexidade nenhuma, entendeu? O Brasil, como a Argentina, né, é um caso intermediário. Nós temos recursos naturais extremamente abundantes, né, e diversificados, mas também temos uma população muito elevada, né? Portanto, a relação entre recursos naturais e recursos humanos não é tão alto como ela é na Austrália ou na Nova Zelândia, né? Isso indica que o nosso caminho não pode ser exclusivamente, né, na direção de desenvolvimento dos recursos naturais, embora, né, hoje o agro não é somente produção de grãos, né? É todo um complexo industrial, né? Um complexo comercial e industrial que envolve tecnologia de primeiro mundo, né? Envolve maquinário de extraordinária complexidade, né? Ele está na ponta da tecnologia também, né? Nós desenvolvemos aqui dentro, né? Primeiro via Embrapa, mas também via importação de insumos, né? E não nos esquecemos, né, que tudo isso dependeu de uma formação de engenheiros agrônomos que foi feita nos Estados Unidos, né? Ou seja, a integração aí, de novo, foi essencial, né? Com o que havia e o que há de melhor no mundo, né? Hoje o pessoal vem aqui aprender, né, como é que desenvolve tecnologia para áreas aparentemente, né, como o Centro-Oeste era, né, no tempo da nossa juventude, né, a gente achava que aquilo ali era um deserto, né? Enfim, e hoje virou essa abundância que até a gente tem que restringir, né, para evitar decisamente isso aí está difícil, né? Virar um deserto, né? Desertificação. Baixo, então, o que você está dizendo aqui é que nós não devemos buscar essa complexidade, como diz o Hausmann, e devemos focar mais no Adam Smith, focar naquilo que nós, especializar naquilo que nós já somos bons e ali puxar parte dessa complexidade, como você falou, que não é mais exportação de grão, vamos cada vez ganhar mais produtos agregados no agronegócio, e isso puxar, inclusive, uma retomada da indústria. É esse o caminho? Não, eu não sou tão simples, eu não acho que é tão simples assim, não é? Pensa bem, se nós fôssemos o Chile, tá? Um país pequeno, tá certo? Que tem o cobre como uma coisa muito importante, né? Que tem uma capacidade de desenvolvimento de frutas, tem o turismo, né? Ali a coisa é mais fácil, né? Quando eu trabalhei no Chile, lá final dos anos 60, anos 70, nós queríamos transformar a ideia da industrialização, né, do conceito horizontal, ou seja, para de produzir automóvel, entendeu? E vamos fazer uma industrialização vertical, ou seja, vamos dar mais e mais valor, né, àquilo que o Chile é capaz de produzir, né? E hoje aí está o Chile, né? A indústria vinícola chilena até os franceses estão com inveja dela, né? Você acha que isso é ruim, entendeu? Não, isso é ótimo para o Chile. O Chile, com a população que tem, né, isso dá conta. O Chile está virando um país rico, com essa base, né? Nós não, né? Nós somos um país grande, né? E precisamos, obviamente, ter uma indústria, mas uma indústria qualificada, né? Não uma indústria voltada para o seu próprio umbigo e incapaz de concorrer externamente, né? O que o Brasil precisa fazer para sair desta armadilha da renda média, que você sempre enfatiza com muita propriedade? Pois né? Essa aí é uma questão complexa, né? Acho que precisa muito trabalho, né? Você vê o seguinte, ser país grande tem algumas vantagens, né? Se você chegou lá, né? Agora, sendo grande, você tem muitos problemas regionais diversificados, né? O Brasil tem o Nordeste,
tem o Amazonas, né? O Sul é outra coisa, o Centro-Oeste é outra coisa. Não é? Aqui no leste do país, né, é outra dimensão. Né? Então, é tudo muito mais difícil, né? Como sempre foi. Né? Os Estados Unidos conseguiram, né? Com toda essa diversidade regional, ser a potência que são. Portanto, é possível fazer isso, né? Mas é mais complicado, exige muito mais empenho. Né? Você vê que nem todos os países que se integraram ao comércio internacional, grandes, cresceram. Né? O México está aí. Né? O México se integrou aos Estados Unidos e o Canadá, mas não conseguiu. Né? Tem uma renda per capita um pouco maior que o Brasil, mas a taxa de crescimento está muito baixa. Né? Não basta, né, a integração externa para países grandes, é preciso integração interna também. Né? Precisamos lidar com as nossas diferenças regionais, com as nossas diferenças sociais. Né? Tudo isso exige muita liderança e muita capacidade de visão. Né? Não é com esse governo que nós vamos chegar lá. É verdade. Agora, Baixo, eu queria que você falasse um pouco do Brasil, o papel do Brasil no mundo hoje. Nós temos essa grande ligação comercial com a China, mas os Estados Unidos cada vez mais mostram interesse na América Latina, um interesse que parece que havia esquecido durante muito tempo. Isso pode modificar as relações comerciais? Isso pode ser uma oportunidade para o Brasil investir mais nesses nearshoring e friendshoring com os Estados Unidos? Como você vê essa mudança da geopolítica, principalmente uma postura dos Estados Unidos mais ativa na América Latina, e como é que o Brasil pode se beneficiar disso? A gente precisa distinguir aí Biden de Trump. Né? O Biden estava realmente querendo trabalhar para o nearshoring e para o friendshoring. Né? O Trump não, o Trump quer inshoring, né? Ele quer produzir tudo lá dentro. Né? Você vê a maneira que ele trata o México e o Canadá. É verdade. Né? Então, é uma visão totalmente imperialista. Né? É a doutrina Monroe de volta, a América para os americanos, quer dizer, a América para os Estados Unidos. Né? E isso eu não acho bom, não, acho péssimo. Né? Acho muito difícil de lidar com essa situação. Obviamente, temos que ter uma relação amistosa, né? Mas temos que diversificar nossos interesses, por isso que esse acordo com a União Europeia é tão importante para o Brasil. Né? Nós precisamos, já que nos falta o exemplo democrático dos Estados Unidos, nós precisamos nos amarrar à Europa, né? De onde viemos. Né? Então, e para não ficar, não é, por outro lado, dependentes da China. A China é muito perigosa, né? Aquilo ali é uma ditadura. Né? E sendo uma ditadura, é totalmente imprevisível. Né? O que vai acontecer no dia seguinte, né, quando eles tiverem poder maior. Vê o que a Rússia está fazendo lá na Ucrânia. Né? Então, nós precisamos também ter aliados democráticos, fortes. Né? Precisamos ser um papel, eu acho que isso o Brasil pode ter uma importância muito grande. Né? A democracia nossa é muito forte, né? Ela demonstrou ser, né? Melhor que a americana. Aqui, quando tentaram dar o golpe, a gente pôs o cara na prisão. Lá nos Estados Unidos, eles tentaram dar o golpe e o cara tá na presidência, entendeu? E está fazendo os diabos. Né? Esperemos que a força da democracia americana se manifeste, né? Como tem se manifestado nessas eleições parciais, né? Mas se manifeste o ano que vem, quando os democratas recuperem a Câmara e tenham uma representação mais sólida no Senado, para 2 anos depois tirar o Trump do poder e voltar a ser o que a América sempre foi, né? Esse grande exemplo de democracia para todos nós. Né? Mas, enquanto isso, né, o Brasil tem que
se preservar, né? E procurar alianças. No campo democrático, Europa em primeiro lugar, mas também, né, fortalecer esse acordo de livre comércio com o México é muito importante, né? Com o Canadá também, né? Com a Índia, né? Especialmente com a Índia, né? O papel que a Índia tem, na Ásia, né? Nós podemos, de alguma maneira, ter aqui no Ocidente, né? Como um bastião da democracia, né? Sempre pressando. A Índia está indo muito bem sucedida também na economia, né? Mas a partir de um nível de renda per capita ainda muito baixo, né? Ela não chegou ainda na renda média, né? Mas está indo bem, e aí eu acho que é uma coisa de a gente procurar alianças desse tipo, porque o Brasil, nós não falamos nisso ainda, né? Mas nessa economia verde, na transição energética, né? Que se avizinha, o Brasil tem muitos pontos a seu favor, né? Se nós fizermos a coisa certa na Amazônia, né? E isso tudo nos favorece, eu acho, numa economia mundial muito mais complexa politicamente do que aquela que a gente enfrentou nos últimos 80 anos. Ou seja, prioridade do Brasil deveria ser acordo com o Mercosul, busca de acordos com outros países como Canadá, México e Índia, administrar com muita cautela diplomática essa relação com os Estados Unidos até a sucessão de Donald Trump e continuar mantendo nossa relação cordial, mas um sinal de alerta de muita dependência em relação à China. Esse seria um resumo assim do que deveria ser a nossa atuação internacional. Um resumo muito bem feito. Não poderia fazer melhor. Agora, Bacha, eu ia tocar exatamente nesse assunto que você acabou de mencionar agora, que é a economia verde. Esse é um enorme potencial brasileiro, né? O Brasil é uma superpotência ambiental no mundo. Nós temos capacidade de sequestrar quase 50% do carbono do mundo e isso ainda não é levado a sério, no sentido como uma grande alavanca para a retomada do crescimento econômico. Nós temos ótimas iniciativas, como foi a questão da melhoria da energia limpa cada vez mais, né? Os nossos investimentos em eólica, solar, isso vem acontecendo. Hoje temos talvez a matriz energética mais limpa do mundo, mas a bioeconomia ainda não anda, esse programa de reflorestamento em área degradada com crédito de carbono também não anda. Como é que nós temos de aproveitar essa enorme vantagem comparativa que nós temos na economia verde? Eu acho que a gente tem boas propostas na mesa, né? Na COP30 o Brasil apresentou propostas muito sensatas, né? Para o financiamento, para o financiamento internacional para a preservação das florestas tropicais, né? Mais importante das quais está aqui no nosso norte, né? E precisamos realmente também, né, domesticamente, né, repensar um pouco, né? Um pouco mais a questão de como nós vamos ligar com a questão das pastagens, tá? Nosso problema aqui é mais de metano do que de carbono, né? No ponto de vista da poluição ambiental, né? E precisamos ver como é que essa economia verde, de fato, propiciará uma alteração do padrão econômico na Amazônia. A gente não pode, né, continuar dependendo da Zona Franca de Manaus, né? Para desenvolvimento da Amazônia. Isso é uma coisa ruim, né? A Zona Franca de Manaus é um erro, né, do ponto de vista da produtividade geral da economia brasileira, né? Mas a gente não pode simplesmente tirar a Zona Franca de Manaus e não colocar nada no lugar, né? Temos que ter para aquela região uma outra opção para manter as árvores em pé, como eles dizem, né? Que as pessoas tenham atividades alternativas que não sejam dependentes dessa maluquice, né? Que os produtos chegam
da China, né, são montados lá e vêm para São Paulo, né, depois, enfim. Tudo isso é uma grande desperdício. Né? Eu me lembro no Chile, quando eu estava lá nos anos 60. Posso contar essa história? Lógico. Eles fabricavam não sei se você se lembra, um carrinho francês chamado Dois Cavalos. Chegou? Faz tempo. Você lembra? Era essa a indústria automobilística do Chile. Só ao contrário, era montado em Valparaíso, mas os pneus eram feitos ao norte. Esqueci o nome da cidade agora, que era uma cidade que eles tinham tomado do Peru no século XIX, Arica. Os pneus eram fabricados em Arica, cara. O produto chinês, o produto chileno, custava 10 vezes mais do que o Dechevaux fabricado na França. Eu falei assim, olha, essa tecnologia não dá para manter, entendeu? Fecha essa porcaria e vamos inventar uma industrialização vertical baseada nos recursos naturais do Chile, entendeu? Que foi que eles tentaram fazer, entendeu? Finalmente, precisou do Pinochet, né? E depois, com o aprendizado que eles tiveram com o Pinochet, os partidos democratas que entraram posteriormente lá implementaram essa estratégia. Hoje o Chile é um exemplo para toda a América do Sul. Né? Então, agora eu me perdi de onde que eu estava. Mas é uma coisa interessante esse exemplo que você deu, porque mostra como a gente precisa ter essa visão realista das coisas. Olha, para com isso aqui, deixa de desperdiçar dinheiro com isso aqui, vamos focar nisso aqui, que é a nossa vocação natural. Parece que nós não temos essa coisa, né? Porque, para destruir isso aqui, mexer no reduto político de alguém, acaba a verba. Nós precisamos ter uma visão mais pragmática dessa, né, Boacha? Eu acho que isso é uma coisa tão importante hoje para que essa nossa vocação econômica seja explorada de uma forma para garantir um crescimento mais sustentável da nossa economia, não é? Mas a gente não pode fazer, né, Luiz Felipe, terra arrasada, entendeu? Sim. Esse que é o problema, nós somos um país democrata, queremos manter a democracia, entendeu? A democracia é complexa, né? Você tem que lidar com interesses constituídos, né? E, portanto, para cada medida boa que você pensa, né, para o conjunto, você tem que pensar em mecanismos de compensação para os perdedores, né? Eu acho que isso nem sempre a gente fez, né? Quando pensa em reformas estruturais, e talvez também por isso, né, nós não tenhamos avançado tanto nessas reformas quanto seria necessária. Vê os Correios, entendeu? As pessoas ficam pensando, mas os empregos, entendeu? A cartinha lá que vai para o interior do Amazonas. Bom, a gente tem que pensar em alternativas para fazer isso, né? Os países nórdicos têm um negócio chamado, em inglês chama Flex Security, que é um sistema de seguridade flexível, né? Você dá apoio para os perdedores, né, para que eles possam se recapacitar para também serem ganhadores, né, em outras atividades distintas daquelas que precisam ser eliminadas no processo de criação destrutiva. Né? Esse é o grande dilema da democracia, né, Baixa? É saber criar consensos. É algo que nós já fizemos no passado, nós já conseguimos, nós contamos aqui as experiências dos anos 90, né, durante o governo Fernando Henrique, foram criados consensos em torno dessas coisas, né, da privatização, das reformas importantes, como a reforma administrativa, do saneamento das finanças estaduais, que naquele tempo estavam num momento que ameaçava, inclusive, as finanças públicas. Agora, parece que essa habilidade da persuasão, do convencimento, é cada vez mais complicada ou complexa, vamos dizer assim, num mundo polarizado. Como é que nós vamos sair dessa encrenca? Você que já passou por tantos períodos da história do Brasil, e como é que a gente sai dessa? Como é que a polarização não impede a criação de consensos em torno de reformas urgentes?
Eu acho que precisamos ter ideias claras, sabe? Porque, de repente, aparecem situações em que há convergência. Por exemplo, você tem uma agora, né? Milei e Lula, sabe, estão a favor do acordo do Mercosul com a União Europeia, ainda que, né, o Milei tenha pedido e obtido, eu acho que é inclusive corretamente, exceções para poder fazer um acordo com os Estados Unidos, entendeu? Aí é uma coisa ideológica, né? O Trump está querendo fazer acordo com ele, Milei, tá bom, ok. Então, temos que flexibilizar as regras do Mercosul para permitir que o Milei faça isso, né? O Uruguai também, entendeu? Está querendo fazer acordos independentes. Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade no Mercosul, né? Com essa questão da tarifa externa comum, isso aí não vai resistir, entendeu? Cada país vai querer ter a sua tarifa e a gente vai precisar, talvez, ir caminhando progressivamente, né, para uma área de livre comércio, que acho que até seria bom, porque seria mais fácil de incluir os demais países latino-americanos, os demais países sul-americanos, no Mercosul, entendeu? Como área de livre comércio, sem uma tarifa externa comum, entendeu? Porque Deus nos acuda a perder a tarifa externa comum. Acho que até seria uma vantagem, entendeu? Porque aí nós vamos ter uma concorrência, os países vão querer reduzir tarifas e o Brasil vai ter que ser forçado a fazer a mesma coisa também, né? Então, eu acho que tem a questão das oportunidades, né? Quando aparecem questões assim muito fundamentais, né? Que parecem perigar a situação do país. Tem um tema aqui que a gente não falou nada, mas é o tema número 1, é a violência, né? Essa violência, entendeu? Sempre houve do lado o pessoal do tiro na testa, entendeu? E o pessoal de que, não, entendeu? São os pobrezinhos, entendeu? Não vão fazer nada a respeito enquanto não resolver o problema da distribuição de renda do país, entendeu? Essa coisa, né, dessa dicotomia, você vê que antecede muito na tal da polarização, entendeu? Não obstante, não é? Agora que nós estamos polarizados, a violência e o combate a ela, ao crime organizado, né, virou uma grande questão nacional, né? E isso está fazendo com que haja algum grau de convergência independente das diferenças, dessa polarização que você mencionou. Baixa, muito obrigado pela entrevista. Acho que você toca aqui em pontos fundamentais. Nós precisamos buscar convergência nesse senso de urgência para quebrar essa polarização e colocar o Brasil no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado a você. Excelente oportunidade que você me dá. Abraço. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.